Então, hoje começando com a apresentação do Val do Tejo, o Rio Tejo, um rio que atravessa a Península Ibérica, Espanha e Portugal, e que exatamente onde eu estou no centro de Portugal. O Rio Tejo deságua em Lisboa, e nesta zona onde estamos, em Mação, o concelho de Mação, o município de Mação é um município muito pequeno, mas que a parte do sul do município, estamos aqui, mais ou menos centro de Portugal, mais chegados à fronteira com Espanha do que à costa portuguesa. Ahm, e deixem-me só. Exatamente. Ahm, Então, aqui no centro de Portugal, e o Rio Tejo atravessa exatamente este centro de Portugal até desaguar em Lisboa. E nesta zona aqui onde está a seta a apontar, temos enfim, uma vista um bocadinho mais pormenorizada de onde estamos. Aqui à esquerda, Mação é o município onde eu estou e onde este estudo foi feito. É um município para tamanho de Portugal, até um município grande, tem 400 quilómetros quadrados, e é aqui que o nosso Instituto de Investigação se localiza. E se repararem, este rio que atravessa aqui toda esta zona e até à fronteira com Espanha, é o Rio Tejo. E nesta zona é bastante interessante porque encontrou-se nos anos 70 um grande conjunto de gravuras, desde a foz aqui deste pequeno rio, que se chama Ocreza, ok? Aqui a fronteira do município de Mação, não sei se conseguem ver o meu rato, mas a fronteira do município de Mação tem um pequeno, enfim, não é um pequeno rio, mas tem um rio que é um afluente do Rio Tejo na margem direita, o Rio Ocreza, onde estão estes triângulos amarelinhos, e todos estes triângulos amarelos apontam-nos para sítios com gravuras até aqui à fronteira com Espanha. Esta zona tem cerca de 40 quilómetros de extensão. E foi por acaso que no início dos anos 70, em 71, um grupo de estudantes de arqueologia, na altura de Lisboa, que vieram para esta zona para prospectar sítios arqueológicos que não fossem arte rupestre, nem sequer tinham isso em objetivo. Estavam interessados em sítios do Paleolítico, em sítios bastante antigos, mas que por alguma razão e também por algumas informações de pessoas locais e de familiares de alguns desses estudantes de arqueologia, pediram-lhes que fossem ver umas pedras escritas no Rio Tejo. E as pedras escritas acabaram por eles verificarem que eram gravuras, eram rochas com gravuras que estavam na margem do rio, ambas as margens do Rio Tejo. Estes círculos azuis localizam barragens, ou seja, barragens que uma delas, aqui, a do Fratel, estava em construção. A da Paracana, ainda no Rio Ocreza, já tinha sido construída há cerca de 20 anos, e havia a barragem do Cedilho aqui na fronteira com Espanha. Todas estas barragens ainda hoje funcionam, existem. A do Fratel, o facto de estar a ser construída, tornava-se uma ameaça porque todos os locais em amarelo foram constituídos ou foram localizados como sítios de arte rupestre, e a barragem do Fratel iria submergir, iria pôr todas estas gravuras debaixo de água a partir do momento em que começasse a funcionar. Então este foi o cenário que este conjunto de estudantes encontrou no início dos anos 70 nesta zona. Estamos a falar de uma zona rural, muito difícil de chegar. Na altura, esta é a barragem do Fratel hoje. Enquanto estava a ser construída, se repararem, tinha aqui uma linha de comboio, de trem, e ainda hoje é utilizado para se chegar a esta zona. Nos anos 70 era um trem muito, muito lento, que demorava cerca de 5 horas a chegar de Lisboa, aqui a esta zona. Hoje em dia é um trajeto que se faz em cerca de 2 horas, e mesmo assim com muitas paragens, um trem que não seja muito rápido. Naquela altura era um sítio difícil de chegar, difícil de ficar durante bastante tempo, a logística era muito difícil, mas era esta barragem que estava a ser construída quando este grupo de estudantes se apercebeu
que as milhares de gravuras que eles tinham encontrado iriam ficar submersas, daí a 2 anos mais ou menos, que era o tempo que demoraria esta barragem, acabar de ser construída. Um, Muito bem. Ou seja, esta zona aqui, então, aperceberam-se que teria cerca de 40 quilómetros de gravuras. Elas estavam bastante distribuídas no terreno. Há mais sítios. Eu assinalei aqui os sítios mais, enfim, com mais quantidade de gravuras, mas depois, mesmo nos trabalhos de campo e nos cadernos de campo destes arqueólogos, e estamos a falar hoje num grupo de arqueólogos que hoje estão à volta dos 70 anos, mais ou menos. Ahm, e eles próprios dizem que haveria muito mais sítios, mas que não tiveram tempo de reconhecê-los e de documentá-los antes de a barragem começar a funcionar. O que eles conseguiram identificar foi os maiores sítios, os que tinham a maior quantidade de gravuras. E na altura ficou, enfim, era uma das maiores preocupações, era como fazer uma documentação deste material, destas rochas, antes que a barragem começasse a funcionar e de maneira extremamente rápida, porque a barragem não ia parar, né? Estamos a falar do ano 1971, 72, eles encontraram as gravuras em outubro de 71. Um, Portugal ainda estava mergulhado numa ditadura, obviamente que não havia sequer maneira de tentar parar ou de reclamar por mais tempo em relação à barragem. Um, o que haveria a fazer era pensar numa metodologia que, de maneira rápida e eficaz, muito rápida e muito eficaz, desse para recriar a superfície das rochas, para que depois, com mais tempo, fosse possível em laboratório fazer os desenhos das rochas como já naquela altura se fazia, por exemplo, com o método dos plásticos que eu já aqui expliquei numa das primeiras aulas, na segunda aula. Um, a metodologia que se encontrou, na realidade, era um método que já era utilizado em outros sítios do mundo. Não é um método muito conhecido, chama-se moldagem por látex, mas há alguns sítios, por exemplo, no norte de África, que têm registros de ter utilizado este molde. Eu já encontrei alguma bibliografia, pouquíssima, sobre a publicação deste tipo de material também nos Estados Unidos, mas era uma técnica bastante conhecida na altura porque permitia fazer a cópia da superfície da rocha gravada de maneira até bastante rápida e depois, com mais tempo, permitia que as pessoas em laboratório tivessem o tempo todo para fazer o desenho desse molde, fazer uma documentação mais completa. A vantagem neste caso é que eles teriam que fazer este método em massa, ou seja, em sequência, fazerem muitas rochas ao mesmo tempo. Não havia tempo para estudar as rochas em campo, então a ideia era vamos copiar de alguma maneira a superfície destas rochas e depois, com mais tempo, efetivamente, estudá-las em laboratório. Mas a preocupação inicial era a barragem. Antes de começar a funcionar, tinha que lhes dar tempo para fazer este método. Este método, então, consiste na moldagem, literalmente fazer um molde da superfície da rocha com gravuras, e era feita com o uso do látex líquido. Há uma mistura de látex líquido com o que eles chamavam de tarlatana, basicamente é uma gaze, então havia várias camadas de látex líquido, a meio punha-se uma camada de gás, voltava-se a cobrir com camadas de látex líquido, e quando este material secava, temos um objeto, enfim, temos um molde que se assemelha mais ou menos a este produto. Fica assim uma consistência meia de borracha, né? Basicamente é uma borracha que começa por ser líquida e depois fica sólida, mas tudo que tivesse na superfície da rocha fica marcado em negativo neste molde. E esta equipa trabalhou então durante 2 anos, principalmente no verão, mas também houve trabalho no inverno, para que conseguissem fazer a maior quantidade de moldes possível das rochas que eles iam encontrando. Havia várias equipas em campo, uma equipa que
fazia prospeção e marcava onde estavam as rochas, uma equipa que vinha atrás que fazia a moldagem dos látex, a equipa que fazia fotografia em campo, a equipa que fazia as fichas de campo, enfim, havia várias pessoas ao longo de 2 anos. A equipa foi mudando, alguns vinham no inverno também, o que era muito difícil, mas maioritariamente no verão. Foram onde eles passaram o verão desses 2 anos, 72 e 73, a trabalhar e conseguiram no final, quando a barragem começou a funcionar, conseguiram ter cerca de 1500 moldes de látex, ainda que eles hoje admitam que havia muitos sítios que não conseguiram moldar porque simplesmente não havia tempo útil para tal. Essa coleção de 1500 moldes, entretanto, culminou também o início da barragem começar a funcionar em 1974, que conjugou aqui com o momento político da queda da ditadura em Portugal, e realmente foi um momento muito conturbado. Enfim, o governo cai, uma ditadura de 50 anos cai. Realmente aqui as próprias instituições também não sabiam muito bem como funcionar, foi um momento um bocadinho conturbado. E o que esta equipa conta é que, entretanto, pegaram nesta coleção de moldes de látex e depositaram no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, com o intuito de mais tarde. Pelo menos 2 elementos desta equipa estavam muito interessados em arte rupestre e fizeram toda a sua carreira académica e profissional na arte rupestre mais tarde, e que ao longo do tempo queriam ir trabalhando um pouco nesta coleção, e realmente ali durante o final dos anos 70, anos 80 e 90 foram sendo publicados alguns trabalhos pequenos de resumo do Val do Tejo. Havia este tipo de gravuras, havia este tipo de figuras, uma ou outra monografia de uma rocha que fosse mais complexa, mas foi mais ou menos estes trabalhos que foram sendo publicados até mais ou menos 2010. Em 2008, 2009, ahm, quando, enfim, começa aqui um trabalho um bocadinho mais complexo também do projeto aqui do Museu de Mação e do Instituto Terra e Memória. Um dos objetivos nessa altura foi começar a trabalhar um bocadinho mais mais sistemático no Vale do Ocreza. Eu vou puxar um bocadinho o mapa. Eu devia ter posto aqui o mapa para. Ora bem, nós estando aqui em Mação, aqui é o Rio Ocreza. O Rio Ocreza, aqui, nesta zona aqui, onde está a barragem da Pracana, acontece que, eu vou deixar aqui no mapa porque ajuda a vermos melhor, o Rio Ocreza já tinha sido descrito que um sítio onde poderia haver gravuras. Há poucas publicações que diz nós subimos enfim, algumas centenas de metros pelo rio Ocreza, vimos gravuras, fez-se alguns moldes de látex, mas não muitos. Mas nunca houve um trabalho muito sistemático nesse rio, porque era um pequeno afluente, viram que havia gravuras, mas não havia tempo útil para se fazer mais moldes aqui nesta zona. Então foi uma zona que havia pequenas informações de que poderia haver gravuras, mas que nunca foi sistematicamente prospectado. No ano 2000, na construção de uma autoestrada que passa pelo Concelho de Mação, e há uma ponte desta estrada que passa por cima do rio Ocreza, há necessidade, e também por imposição da lei em Portugal, que se faça trabalho arqueológico de prospecção nesta zona antes da construção desta ponte. E no ano 2000, na construção, durante esta prospecção, encontrou-se uma nova gravura, aliás, eu tenho esta figura aqui em baixo, esta gravura aqui, que está com a documentação, está com o desenho feito em cima da rocha, para se ver bem a gravura. É uma figura de um cavalo, de estilo muito mais antigo do que o tipo de arte rupestre que se tinha encontrado nos anos 70, de estilo paleolítico, e esta pequena rocha é o que vai incitar a mais trabalhos arqueológicos a partir do ano 2000. Encontrou-se mais gravuras no Vale do Ocreza depois desta gravura do cavalo paleolítico, mas a parte interessante é que
já se conhecia as gravuras, já se conheciam as gravuras do Tejo e nenhuma era de uma cronologia tão antiga, nenhuma era tão antiga quanto este cavalo paleolítico que se encontrou no ano 2000. Então, e realmente há aqui um processo de início dos trabalhos arqueológicos no Val do Ocreza e em 2008 ganhámos um projeto chamado Rupetejo, em que o objetivo era, para entender a arte rupestre do Ocreza, temos que entender, obviamente, a arte rupestre do Tejo, porque é todo o contexto arqueológico da arte do Ocreza, e nunca tinha sido feito um catálogo completo, um estudo pormenorizado e completo de toda a arte rupestre que havia no Val do Tejo. Então, o primeiro passo, a partir de 2008, foi pedir a coleção de moldes de látex do Tejo que estavam agora, neste momento, estavam guardados no Museu do COA, pedir enfim, para um dos objetivos deste projeto, era efetivamente fazer o desenho, o decalque de todos estes moldes. Então, assim que tivemos acesso a esta coleção de moldes, ficou claro que era preciso, primeiro de tudo, ter uma noção de conjunto, ter uma noção do que é que estes moldes tinham, porque não havia uma noção clara da quantidade de figuras, do tipo de figuras que existiam, enfim, havia muitas questões que ainda estavam a ser levantadas. Começámos então a fazer os decalques, ou seja, os desenhos destes moldes de látex, e percebemos que havia cerca de 10 sítios que foram moldados, né? E que havia também um conjunto destes moldes que, por algum erro de campo, não se sabia bem exatamente de onde é que eles vinham. No entanto, esta coleção toda foi desenhada durante pelo menos 4 anos pela nossa equipa aqui em Mação. Qual foi o primeiro objetivo? Foi perceber qual era o estado de conservação deste material. O próprio material em látex já era um conjunto de moldes que tinham 40 anos, né? Ou seja, ele próprio já era um material bastante antigo. Depois tivemos que redefinir ou definir qual era o método de que melhor se poderia fazer o desenho destes moldes, obviamente sem os estragar, né? E depois tentar fazer aqui um jogo muito grande em relação à contextualização de onde vinham estes moldes, qual era o sítio, qual era o número da rocha, qual era o número do molde, e tentar, juntamente com o que já tinha sido publicado, perceber qual era a localização em campo destes moldes. Então, estes moldes começam em laboratório, temos acesso a este conjunto de material, como eu já mostrei aqui. Podem ver que é um material muito estranho é estranho de tocar, é difícil de ver as gravuras e somente numa sala escura com luz rasante é que é possível conseguir ver bem que gravuras é que tem e tentar reconstituir com o plástico em cima todos os desenhos e toda a forma, não só a forma da rocha em si, como as fraturas da rocha e saber o que é uma gravura e diferenciá-la de uma fratura. Então, todo o trabalho foram feitos por etapas, né? Que ainda hoje estamos a trabalhar com este material e eu vou explicar no final porquê. Então começámos por fazer uma ficha onde escrevêssemos todas as informações que tínhamos em relação àquele molde. Preparávamos o suporte em plástico, exatamente a mesma metodologia que eu já vos expliquei na segunda aula em relação a como usar o plástico para fazer o desenho. Decidimos adotar para os moldes, né? Adequado aos moldes, definir o tamanho do plástico, tinham que ser todos exatamente iguais, enfim, as mesmas preocupações que tínhamos em campo, mas adequar e adaptar melhor para o desenho nos moldes, quadricular os plásticos, todos do mesmo tamanho, fazer o desenho por cima, lá está, numa sala escura com luz vazante. Não esquecer, lá está, eu estou com este problema, a reunião vai se encerrar em 10 minutos. Eu peço para vocês entrarem no mesmo link, está bem? Fazer o desenho e fazer uma análise diagnóstica dos moldes, ou seja, perceber qual era o estado de conservação destes moldes, e aí tentar uma montagem digital e depois um tratamento digital de todo este conjunto de plásticos que tinham sido desenhados sobre este material.
Depois fizemos também toda uma etapa de fotografia dos moldes e fotografia profissional, com um estagiário do mestrado de fotografia do Politécnico de Tomar, e hoje em dia estamos a utilizar todo este material ainda para reconstrução de rochas em contexto virtual através da fotogrametria. E aí eu vou-vos mostrar como é que este projeto hoje em dia se está a fazer. Ora bem, esta é uma ideia geral, uma imagem de como é que são os moldes. Se repararem, tem a incidência de luz em posições diferentes, porque são muito difíceis de ver, a não ser que tenhamos a luz em modo rasante numa sala muito escura. E como reparam, nós estamos a ver as coisas em negativo, né? Ao contrário do que aquilo que temos os nossos olhos habituados a uma gravura. E é assim porque, ao fazer o molde na rocha, não se esqueçam que nós, tirando o molde, ficamos com tudo ao contrário, não é? Todo o nosso material está ao contrário daquilo que é a posição, e o modo de uma gravura, deveria apresentar-se. Aqui apresento-vos a ficha que nós fomos preenchendo para cada molde e fizemos não só dados de localização, caso existisse, mas o tamanho do molde, o estado de conservação, a preparação de todas as folhas de plástico para cobrirem o molde numa sequência lógica. E claro, o facto de terem todas o mesmo tamanho permite que nós depois pudéssemos guardar este material. Eu lembro-me que eu acho que usamos quase 5.000 plásticos para fazer o desenho dos 1.500 moldes. E também facilitou na digitalização em série destes plásticos para depois também trabalharmos no Photoshop a montagem do material todo. Aqui um exemplo de como é que um dos moldes, se posicionaram os plásticos, e lembram-se que há aquela regra de que um plástico tem que cobrir uma parte do outro plástico, que é para depois, é como um puzzle, né? Depois no Photoshop nós temos que montar o nosso puzzle. E esta foi a maneira mais rápida, eficaz e séria, séria no sentido em de se ver bem as gravuras destes moldes, porque é um material que, dependendo do estado de conservação, pode ser muito difícil de efetivamente se confirmar o que é uma gravura ou o que não é. Então, aqui toda a parte da quadriculagem em cima do molde dependia do tamanho do molde. Temos moldes que têm 10, 15, 20 centímetros, mas temos moldes gigantescos com 2 metros ou 3 metros de comprimento. Então, toda a parte da quadriculagem dos moldes ia sendo adaptado ao tamanho do próprio molde. E claro, a quantidade de plásticos foi dependendo também da quantidade destes moldes. Por isso, além de termos 1.500 moldes, eu disse que nós usamos quase 5.000 plásticos, porque não era um plástico para o molde. Na realidade, dependia do tamanho e até da posição da própria rocha, como foram cortados os moldes em cima da rocha. Aqui alguns exemplos da posição de alguns destes moldes, já em desenho, né? Já na etapa de desenho, em relação à rocha em si e aos plásticos. Ah, e a parte do decalque foi feita exatamente da mesma maneira como se estivéssemos em campo. Uso de canetas permanentes de várias cores para o desenho de gravuras, fraturas, forma da rocha, de acordo com a forma do molde. Normalmente, o que eu gosto de fazer e que me permite ser muito mais rápida a trabalhar em Photoshop é usar o preto para as gravuras e o vermelho para as fraturas, porque depois é mais fácil eu definir se quero um desenho onde se mostre onde estão as fraturas ou não. Então, pôr numa cor diferente, e completamente diferente permite-nos muito mais rapidamente tornar visível ou não esta característica da rocha. Um, Muitos dos alunos do mestrado que ocorre aqui em Mação, do Politécnico de Tomar, participaram durante esses 4 anos neste trabalho. Todo o trabalho laboratório que eles faziam era aprenderem não só a metodologia, de trabalharem nos moldes e em rochas verdadeiras, em rochas ao ar livre, mas realmente tivemos pelo menos 4 anos de alunos de vários graus que participaram no desenho desta coleção enorme de moldes de látex. Aqui alguns exemplos de como fazer o decalque com as canetas permanentes. Estávamos numa sala escura, sempre com luz rasante, enfim. As condições de trabalho podiam não ser muito
muito boas, porque tínhamos de estar horas nesta sala escura, mas era a única maneira de nós conseguirmos ver bem este material. Aqui a ficha que fomos preenchendo para cada um destes moldes, ainda que não seja uma ficha final, porque, por exemplo, a contagem de figuras na realidade só se fazia no final, no trabalho do Photoshop, porque conseguíamos ver mais gravuras, tínhamos uma noção do todo destes moldes melhor no computador do que ao vivo. Mas há muita informação aqui que já é importante e que nos deu, enfim, uma bastante ajuda até para a parte de perceber em que ponto do rio é que estas rochas estavam. Aqui também um exemplo de o que escrevíamos em cada plástico. Cada plástico e cada molde ia com a informação que estava na parte de trás do molde. Cada molde tinha de onde vinha. São Simão é um sítio de arte rupestre. 253, imaginamos, é o número da rocha, o número do molde, o número do plástico e uma escala de 10 centímetros. Todos os plásticos tinham esta informação, porque era muito mais fácil para não se perder um plástico no meio de 5.000, que não sabíamos onde é que ia encaixar. Todos os plásticos tinham esta informação e muitos deles até tinham o nome da pessoa que estava a desenhar, porque eventualmente pode haver um erro ou pode haver uma dúvida e temos que saber quem é que foi o desenhador desse molde. A etapa 5 passou então, ou seja, fizemos 1.500 moldes desenhados em plásticos. O conjunto final, qual é o nosso conjunto final? É um conjunto de plásticos de cada molde, soltos, que tem agora que ir para um programa de tratamento de imagem, por exemplo, o Adobe Photoshop, que é um programa que eu costumo utilizar, e montar este puzzle de modo a que nós consigamos ter uma imagem única da forma do molde e da quantidade de gravuras que aqui existiam. Então, há aqui toda uma etapa de montar os plásticos, de juntar as figuras, de olhar, de ter uma noção de todo da distribuição das gravuras na rocha, contagem de figuras, uma a uma, e ao mesmo tempo que estamos a contar as figuras, estamos a montar a nossa base de dados, por exemplo, num Excel. Quantas gravuras há, em que molde está, que tipo de gravura é. Esta parte é muito importante e vão perceber depois na parte de começarmos a interpretar e a perceber que tipo de figuras é que existem. E uma parte extremamente importante para a construção da cronologia do sítio é ter noção e fazer uma diferença muito grande entre as sobreposições. Uma gravura que sobrepõe outra. E aqui este jogo é muito importante termos uma noção clara do que está a sobrepor o quê, porque vamos partir do princípio que o que está por baixo, é como a estratigrafia em arqueologia, é mais antigo do que o que está por cima. E quando nós queremos trabalhar num sítio como o Vale do Tejo, em que não temos possibilidade de saber, por nenhum método de datação direto, qual é a antiguidade das gravuras, temos que nos socorrer do método comparativo, comparar com outros sítios, mas também ter muito bem noção que tipo de arte rupestre é que nós temos e se há sobreposições entre tipos de arte rupestre diferentes. Então, fazer uma diferença colorida entre as gravuras que se sobrepõem umas às outras foi muito, muito importante para a construção da cronologia que eu ia fazendo em relação ao Tejo. Termos uma ideia completamente diferente hoje da cronologia do Tejo do que tínhamos antes de começarmos este trabalho, porque todas estas sobreposições ajudaram-nos a perceber melhor efetivamente como é que se construiu o Tejo. A parte então das sobreposições foi extremamente importante e, na realidade, muito interessante, porque eu comecei a perceber que realmente havia muito mais sobreposições do que eu estava à espera, e as sobreposições eram muito da arte esquemática, de um tipo de arte que nós, aqui na Península Ibérica, já conhecemos bastante bem o contexto, que é um contexto de primeiros agricultores e pastores do Neolítico, muito esquemático, círculos concêntricos, linhas, tudo muito geométrico, mas em que se encontrava
a sobrepor por em cima de uma quantidade muito grande de animais que ainda não correspondiam a este esquematismo que estaríamos à espera na arte esquemática. Então, aos poucos, fomos percebendo que efetivamente havia uma quantidade de sobreposições entre diferentes tipos de arte rupestre. E quanto mais tínhamos esta noção, e quanto mais estudávamos, e quanto mais tínhamos ideia do que estava a sobrepor o quê, fomos construindo então uma cronologia e definindo, acima de tudo, um novo estilo de arte rupestre que chamámo-lo o pré-esquemático, que é um tipo de arte rupestre que surge no que é o nosso Mesolítico, ou seja, no final do Paleolítico Superior, quando há o gelo há 10 mil anos atrás, eu vou pôr em números porque a nomenclatura é diferente da América do Sul, há cerca de 10 mil anos, quando há o final da Idade do Gelo, há todo um período de 5 mil anos, os primeiros 5 mil anos do Holoceno, em que nós não tínhamos, ou pelo menos até há pouco tempo, não tínhamos bem noção e tínhamos pouquíssimos dados em relação à arte rupestre deste período. Nós sabíamos muito bem o que era a arte do Paleolítico Superior, a arte antiga dos caçadores-recoletores da Idade do Gelo, e depois tínhamos mais ou menos uma noção clara do que era a arte esquemática dos primeiros agricultores e dos primeiros pastores a partir do Neolítico, a partir de 5 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Nesses 5 mil anos, entre 10 mil e 5 mil, tínhamos uma boa noção de como eram os sítios arqueológicos de escavação, mas não tínhamos, ou havia quase nada em relação a como seria a arte rupestre deste período. E esta questão do trabalho das sobreposições e de perceber a diferença entre tipos de arte rupestre com as gravuras do Tejo, vieram já também dar um reforço a uma teoria que já tinha sido defendida, por exemplo, na arte do Guadiana, um rio do sul de Portugal, também com arte rupestre extremamente parecida com a do Tejo, que foi a tese de doutoramento e está online para quem quiser pesquisar, do Hipólito Collado, que é nosso colega e foi meu orientador de tese, ou seja, já ele tinha evidenciado que havia uma camada, uma estratigrafia de gravuras por debaixo da arte esquemática que não era arte esquemática, e que podia corresponder aqui então aos últimos caçadores-recoletores da Península Ibérica antes enfim, do advento daquilo que seria o Neolítico, com todas as mudanças da introdução da cerâmica, de indústria lítica completamente diferente, enfim, uma maneira de pensar e de viver diferente e que estava a ser refletida também, se refletia na arte rupestre. O momento anterior a isto era o que não estava definido, mas que parecia surgir tanto no Guadiana, no Tejo também, e pouquíssimas evidências em outros sítios, mas o Tejo e o Guadiana poderiam ser aqui então os sítios que dessem mais evidências em relação a este período, o que acabou por ser definido como pré-esquemático. No Tejo, um fator que também foi muito importante para perceber o tipo de arte rupestre diferente foi o tipo de picotado diferente, fino, normal e macropicotado. A grossura do picotado também fez-nos perceber, e até lendo a publicação dos colegas que trabalharam nos anos 70 lá, que havia algumas gravuras que pareciam ter sido regravadas ao longo do tempo, ou seja, eram muito antigas e foram sendo regravadas ao longo do tempo, e nós conseguimos perceber essa diferença de picotado também, quando começamos a desenhar estes moldes. A parte da fotografia dos moldes, obviamente, foi importante, não só como arquivo fotográfico, né, de um material que tem que ficar para a posteridade, mas também porque nos permite perceber o estado de conservação dele, e monitorizar este estado de conservação no futuro. Aqui alguns trabalhos da parte da fotografia. Claro que aqui também houve toda uma metodologia nova de fotografia que teve que ser aplicada, porque era um material muito difícil de ver as gravuras, havia diferentes tipos de posições de luz que era preciso adotar para para o mesmo molde. E este trabalho foi todo feito durante um ano de estágio de um colega fotógrafo chamado Flávio Joaquim, que ele próprio teve que reinventar aqui toda uma estratégia para fotografar os moldes no mais pormenor possível,
e que eu depois complementasse, por exemplo, com os desenhos, como podem ver aqui nestas montagens. E eu acho que ficou algum trabalho espetacular, não só de registro e de arquivo deste material que é raríssimo encontrarmos na arte rupestre, mas que também me ajudou muito depois também a perceber a forma das próprias rochas e dos moldes e da distribuição das gravuras nestas sobreposições. Aqui há alguns exemplos de trabalhos que ainda estamos a fazer. Esta conjugação de fotografia com os desenhos, ainda é para ser feita porque são 1500, é um espólio muito grande. E depois aqui também fizemos alguns exercícios de algumas rochas em poucos sítios que ainda estão fora de água, pouquíssimos rochas dos sítios que estão fora de água, fotografá-las, fazer fotografia, mas em vez de usar o plástico, fazer um decalque digital. Fazer diretamente na própria rocha, na própria fotografia da rocha, fazer o decalque digital sem ter que tocar na rocha. Outro aspecto importante foi que estas poucas rochas que ainda hoje se encontram fora de água, não são muitas, foram alvo de trabalhos de campo, de levantamento em campo. Claro que tínhamos que aproveitar o facto de algumas destas rochas estarem fora d'água, o que nos permitiu também pensar o Tejo de uma outra maneira, porque estávamos nos verdadeiros locais. A posição das rochas, a posição dos sítios em relação ao rio, como o rio se comportava em relação aos sítios, a questão do inverno e do verão e de haver mais água ou menos água. Alguns sítios ficam debaixo de água quando chove muito e quando a barragem enche. Enfim, foi possível ter uma noção muito mais completa do próprio sítio. No final, o que é que foi todo este trabalho? Conseguimos ter um catálogo, então, temos 11 sítios de arte rupestre documentados, com um total de 7.000 gravuras, mais ou menos 7.000 gravuras, em 1.600 rochas. Aqui juntar não só os moldes, as rochas em termos de moldes, mas também trabalhos que fizemos in situ e trabalhos que outros colegas, outras equipas, ao longo do Rio Tejo, em outros rios afluentes do Tejo, foram fazendo e foram encontrando e foram publicando. Então aqui estamos a falar do Rio Ocreza, do Rio Ponsul, do Rio Severo, do Rio Erges, pequenos afluentes do Tejo, onde foram encontradas não só gravuras, mas também pinturas, mas aqui estamos só a falar da questão das gravuras. E o conjunto destes 40 quilómetros com os seus afluentes, temos hoje um total de 7.000 gravuras, ainda que saibamos que poderiam ter sido muito mais se tivesse feito a documentação integral do Tejo antes da barragem começar a funcionar. Parte interessante e começa de interpretação do próprio sítio, perceber que tipo de gravuras é que temos no Vale do Tejo. Temos então um conjunto muito interessante. Peço desculpa. E fechar a janela. Temos então um conjunto interessante de figuras humanas, antropomorfos, estas primeiras figuras aqui, muito esquemáticas, a maior parte. Temos um grande conjunto de animais, e dentro dos animais, cavalos, veados, bois, lobos, enfim, cabras, um conjunto bastante diversificado. Linhas onduladas, linhas duplas, tudo o que seja dentro do universo das linhas, temos cerca de 1.200 tipos de linhas diferentes. E depois, claro, tendo em conta que a maior parte da arte rupestre é esquemática, dentro do universo da arte esquemática da Península Ibérica, círculos concêntricos, círculos com pontos centrais, espirais, e dentro de cada um destes tipos, uma quantidade grande de diferentes tipos de espirais, por exemplo, é assim a maior parte do que aparece na arte do texto. Temos quase 4.000 gravuras que são círculos concêntricos, espirais e dentro deste universo uma quantidade diferente de tipos. Depois, gravuras muito diversas como escudos, gravuras de pés, de mãos, de sóis, de armas,
um conjunto assim bastante diversificado de coisas diferentes. Manchas que são feitas de propósito, uma mancha, um picotado, uma mancha, muitas, mais de 1000 tipos de manchas diferentes feitas propositadamente. Depois, já numa cronologia mais avançada, temos inscrições romanas, temos inscrições medievais, decidimos incluir tudo no universo do que está gravado no Tejo, e apenas duas gravuras, com um simbolismo cristão. E sabemos que no século XVIII, pelo menos, alguns padres viram as gravuras e gravaram eles próprios os nomes, e símbolos cristãos também no Val do Tejo. Então, muito rapidamente, que tipo de figuras humanas é que temos aqui? Um conjunto bastante diversificado, umas coisas mais naturais, mais pormenorizadas, com pés, braços abertos. Depois, já entrando no esquematismo puro da arte esquemática, tanto pintada como gravar, é assim. Formas muito simplificadas, sem detalhes, muitas vezes nem sequer há partes do corpo, falta a cabeça, falta os pés, falta mãos, falta os pés, enfim. Mas isto é o universo da arte esquemática, uma panóplia muito grande de tipos de animais, onde o veado, a figura do veado, é o animal mais representado em todo o Val do Tejo, e esta parte é muito interessante porque a maior parte das gravuras, então, dos últimos caçadores-recoletores, remete-nos para este animal, o que já nos dá todo um conjunto de possibilidades de trabalho bem grande. Muitos cavalos, cabras, bois, alguns animais de difícil caracterização. Ainda é um trabalho que estamos a fazer em alguns tipos de figuras. Linhas, espirais, círculos concêntricos, tipos de espirais diferentes, tipos de linhas diferentes, círculos de diferentes tipos, com cruz no meio, com ponto no meio, com uma linha de fora, com uma linha de dentro, espirais de diversos arcos, enfim. Aqui a tipologia, tipos de arte rupestre é muito diversa. Figura do sol torna-se importante no Tejo também. Pessoas a segurar um sol, seres humanos a levantar um sol, o que é muito interessante e simbolicamente também podemos trabalhar com muita coisa em relação a esta simbologia. Figuras circulares com dois olhos dentro, eu estou a dizer que são olhos, mas pode ser interpretada de outra qualquer maneira. Armas, lanças espetadas nos animais, não são muitas, mas são muito interessantes e remetem-nos a uma mentalidade de caçador-recoletor. E depois todo um conjunto de figuras de pouca quantidade, ou até só existe uma de cada tipo, mas que efetivamente também nos leva para outras interpretações. Aqui a questão dos pés, por exemplo, é muito importante para definir a arte rupestre da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. Algumas destas figuras são facilmente detectáveis depois a trabalhar a questão da cronologia. Muito trabalhando com comparações e, acima de tudo, com as sobreposições, o que está por cima do quê e a maneira como elas estão desenhadas, permitiu-nos então construir uma cronologia, desde a arte paleolítica, que na altura era só uma gravura, até uma arte pré-esquemática, caçadores-recoletores, os últimos caçadores-recoletores, que ainda não tinham nada a ver com o universo da arte esquemática, mas que estavam a ir para lá. O típico arte esquemática da Península Ibérica, que surge tanto pintada como gravada, e aqui está muito bem representada, claro, e depois algumas inscrições romanas e inscrições históricas. E assim permitiu-nos então construir uma nova proposta cronológica, claro que pode ser sempre trabalhada, melhorada ou até modificada, depende dos estudos que vamos fazendo e de como é que as coisas vão sendo feitas na arte rupestre, mas neste momento esta é a nossa proposta cronológica para o Tejo, e que acaba por ser muito interessante porque é uma cronologia longa. Sabemos que desde a arte paleolítica até final da Idade do Bronze, ou seja, entre pelo menos 20 mil anos de gravuras foram feitas nesta zona. Para quem estiver interessado em publicações sobre este tema, está tudo online, gratuito, para fazer o download, tanto do corpus, ou seja, do catálogo inteiro, como de alguns trabalhos pontuais, ou do resumo do Val do Tejo, ou da figura do veado, a figura do cervídeo. Podem fazer o download
totalmente gratuito, ou no ResearchGate ou no academia.edu, é fácil de encontrar. E, claro, o Val do Ocreza, a partir do momento em que se encontrou arte paleolítica, mais do que aquilo que se conhecia, tornou-se um sítio muito apelativo para um projeto. Foi sendo sempre trabalhada a questão da investigação, foram-se encontrando mais gravuras ao longo do tempo. Estamos a falar aqui esta zona de Mação, todo este rio, principalmente aqui a zona da Foz, onde bate já com o Tejo. O primeiro triângulo amarelo é basicamente a zona onde há gravuras. E também foi o único sítio de toda esta zona que o próprio poder político esteve interessado e preparou esta zona para visitação e permite ainda hoje, com o Museu de Mação, fazer-se visitas aos sítios de arte rupestre e financia também investigação. Desde 2021, que nós temos então um projeto dedicado totalmente ao Rio Ocreza e decidimos fazer as primeiras escavações nesta zona do rio. Ou seja, aqui temos o nosso, aqui é a tal ponte que foi, que permitiu descobrir-se a primeira arte paleolítica. Aqui os pontinhos vermelhos é onde nós temos estado a trabalhar neste momento em escavações. Não, começou por ser uma questão de conservação e passou rapidamente para encontrarmos mais painéis enterrados nos sedimentos. Então há aqui toda uma nova possibilidade de trabalho, porque não estávamos à espera de encontrar arte rupestre enterrada nas bancadas deste rio. E mais curioso ainda é que toda a arte que temos estado a encontrar neste projeto, tanto em prospecção como em escavação, aqui é um 3D da primeira zona de escavação que fizemos, é arte paleolítica, é a arte mais antiga. Aqui temos um exemplo, desculpem, a zona a vermelho foi a primeira escavação que nós fizemos, e estas bancadas xistosas que vocês veem dentro do quadrado é um painel com gravuras. Então, claro que dá asa toda a uma interpretação até geoarqueológica deste local, e é um projeto que está em implementação neste momento. Já utilizamos outras tecnologias, como a fotogrametria, para fazer a documentação, para nos ajudar a fazer a documentação desta arte rupestre. E aqui é um novo painel que encontramos em 2021 e que realmente fez-nos pensar o Rio Ocreza e até o Tejo de outra maneira. Porquê? Porque a arte paleolítica só havia uma gravura que tinha sido encontrada por acaso, e de repente, num projeto, num pequeno troço do rio Ocreza, já vamos em 3 painéis com arte antiga, com arte de cerca de 20 mil anos, arte paleolítica, e que realmente já nos faz pensar e interpretar o Ocreza de modo completamente diferente. Aqui uma imagem da documentação deste painel, ou seja, há sempre toda a parte da escavação e depois de documentação de arte rupestre, com métodos onde não se tocamos na rocha, com fotografia digital, neste caso noturna, decidimos ir à noite para facilitar a visualização das gravuras. Como vocês sabem, ver gravuras com luz rasante é a melhor maneira para se ver estas gravuras e que nos facilita muito depois a documentação em laboratório. E aqui um primeiro esboço do decalque deste novo painel, que também está em trabalhos, acabou por ser o trabalho de mestrado de um nosso aluno, que agora vai continuar este tema no doutoramento, e que está connosco a fazer a documentação e a interpretar estes novos painéis, e claro, a tentar definir a cronologia destes painéis, comparando com muitos outros sítios, por exemplo, o Vale do Coa, que poderá ser um exemplo muito bom, já que todo o trabalho deles é muito focado em cronologias antigas, e que nós podemos, obviamente, com um método comparativo, tentar compreender melhor estas cronologias. O que é que nos salta à vista com estas novas rochas? A arte paleolítica está maioritariamente em rochas na vertical ou subverticais, enquanto que a arte esquemática, a arte pós-paleolítica, está maioritariamente em rochas horizontais. Então, às vezes, também só se encontra aquilo que se procura, não é? Nós estamos estado a fazer prospecção direcionada para a arte paleolítica e ela aparece em sítios que antes não se viam. A arte esquemática está
em painéis horizontais e era isso que se procurava. Então, há aqui algumas nuances da investigação que são muito interessantes. No ano passado, na prospecção, encontramos esta nova rocha com um bocadinho difícil de ver, mas tem a parte traseira de um boi gravada, aqui a pata traseira, com a barriga bastante proeminente. A rocha até é bastante grande, mas está partida. Então encontramos só a parte traseira, que pelas características e a maneira como está desenhado, conseguimos, por comparação, perceber que é uma arte muito antiga, de cerca de 20 mil anos, arte paleolítica. Comparada, claro, veio aumentar a quantidade de rochas de arte paleolítica que já conhecíamos, porque a primeira era a deste cavalo, como eu já vos tinha mostrado. Aqui a parte da digitalização da arte para finalizar esta apresentação. Eu acho que já vos tinha mostrado, tendo em conta que todo este material do Tejo, as rochas verdadeiras hoje encontram-se debaixo de água. Eu acho que já tinha comentado com vocês noutra aula que há um projeto que tenta, de modo virtual, recriar estas rochas, a- indo buscar informação a todo este projeto do Rubetejo, à documentação que se fez das gravuras, às poucas fotografias que existem publicadas, ao trabalho que temos estado a fazer in situ. Enfim, há uma tentativa de recriarmos estes cenários, tanto por fotogrametria ou simplesmente reconstrução virtual através da descrição de rochas que já conhecemos. E a ideia é que no futuro se consiga recriar mais cenários do Tejo que hoje estão debaixo de água, mas que de algum modo, pelo menos um modo virtual, consigamos recriar estas rochas e voltar a ver arte rupestre, não só para um propósito didático, mas também para um propósito de investigação, porque não esquecer, todo este material está debaixo de água hoje. E se conseguimos reconstituir, nem que seja só as rochas com a posição correta da arte rupestre, em termos de investigação, é um passo enorme que se dá, tendo em conta que o material hoje não está acessível a ninguém. Muito bem, finalizando esta apresentação, ok, o tempo está mais ou menos correto. Ainda temos os minutos livres desta segunda parte para quem quiser fazer perguntas. Desculpa, Sara, eu sou um impertinente. Mas por que que você considera as linhas não parte do esquemático e os círculos são esquemáticos? As linhas são esquemáticas. Não, você colocou na sua cronologia lá no gráfico de picos, né? Você coloca bem Hum, lá no final. Aí. Não, está. Não, acho que depois nos picos. Quando Uh, faz o gráfico não, os picos é da mais quantidade de figuras. sim, a Aqui. quantidade de figuras. Quando você descreve a quantidade de figuras ali, você vai dizer ali que os 1229 são linhas e não os esquemáticos, que são 3.852. Não, eu acho que me expliquei mal, então. Este gráfico diz-nos a quantidade de figuras independentemente da cronologia. Tá, Independentemente da cronologia. Então, nós temos 1229 linhas, que eu incluo tudo isto na arte esquemática. tá, Aliás, a arte tá, paleolítica tá. é Então, muito da isso não imagem. ficou Exatamente. claro. Tá. Ok, peço Porque desculpa. parecia que as linhas não estavam no esquemático. Não, Tá, não, ali era a quantidade de figuras. Vamos ver aqui a parte da tá, cronologia. Tudo o que é s- um ar geométrico, linha, círculo concêntrico, espiral, tá tudo figuras humanas esquemático. extremamente esquematizadas, figuras ou animais extremamente simplificadas, esquematizadas, linhas Tá muito bem. simples, arte esquemática da Península Ibérica, que aparece em milhares de sítios pintado e em alguns sítios gravado. Guadiana, Tejo, Douro, Coa, tem arte esquemática. Tejo e Guadiana, eu diria que são os exponentes da arte gravada esquemática, e depois tens milhares de sítios pintados de arte esquemática. Qualquer abrigo ao ar livre em Espanha ou em Portugal vai ter arte, exatamente a mesma coisa, mas pintado. Certo. E outra Arte pergunta, de força. desculpa. Na sua publicação sobre ser vídeos, você coloca também essa regressão, como você fez em alguns slides mais adiante, do que é um ser vídeo
clássico para a sua esquematização, a sua, enfim, Sim, representação ao longo do tempo? sim, sim. Aliás, a questão dos servídeos foi interessante porque não só pela sobreposição, mas depois comparando a maneira como se foram desenhando estes animais, é possível perceber um grande naturalismo nos mais antigos, por exemplo, este aqui grande, ah, aqui do Castelo Aham. do Algarve, muito natural, a proporção do corpo, maneira muito fácil de identificar que é um cervídeo, até uma parte, até um cervídeo muito esquematizado, que sabemos que é cervídeo porque tem as hastes, senão não sabíamos o que era. Então há toda essa explicação de não só o que estava por cima do quê, que é importante, mas dentro dos próprios servídeos, os que eu acho que são mais antigos, pela maneira como estão desenhados, até os que já começam com algumas características esquematizadas e que seriam provavelmente os mais recentes. Para mim, Sara, há uma evolução. Para mim, há uma tudo evolução do bem. estilo. Tá. Mas aí vem aquela pergunta do chato mesmo, né? Por que que naquele número um ali é, não tem lobos na região? Tem. Porque aquele um ali, para mim, parecia muito mais lobos do que cervídeos. Esse A aí. A. A. Não, aqui Aí. tens vídeos à esquerda e à direita tens lobos, A. urso, javali. Aqui embaixo eu diria que podem ser coelho. Tá bem. Tá bem. Coelho, Tá bem. lagarto. Obrigado. Enfim, esta é de interpretação de animais. Mas sim, para mim isto são dois lobos. Enfim, canídeos no geral. Podemos dar-lhe. Certo. Não posso dizer se é Tá um. bem. Mas sim. Mas aqui temos os veados à esquerda. Aqui temos outro tipo de animais. Aqui cavalos. Cabras pelos cornos, bois pelos cornos, coisas estranhas pelos cornos. Aqui os cavalos é uma aproximação, muito pela forma do corpo. Alguns são muito difíceis, pela cabeça. Eu agora estou a trabalhar com pessoal com colegas da veterinária. Porque é engraçado como eles olham a forma e muito rapidamente percebem algumas características de determinados animais. Ah, só o cavalo faz isso com a cabeça. Só o boi faz isto com não sei o quê. Essa cauda é de um boi. É muito interessante e que dificilmente eu chegaria lá. Então, Entendi. eu acho que em breve, na realidade, eu até vou ter uma nova interpretação de alguns animais do É. Tejo. Muito legal mesmo. Muito bom mesmo. Pessoal, está aberto para perguntas. Se mais alguma pessoa estiver Ainda temos interessada em alguns fazer alguma minutos, pergunta, força. Sim. o Hugo está colocando ali o Drive e o site onde se encontram, né, algumas das coisas que foram solicitadas. Uma é a área domínio, na área domínio tem as publicações, Sim. né? ResearchGate, academia.edu, no site do Instituto Terra e Memória, vão encontrando as publicações. O mais rápido é o ResearchGate, que é onde eu tenho tudo depositado e, e é mais fácil e está disponível para baixar. E aí o Arcos ali ele também colocou, obrigado, Hugo. O Hugo colocou ali a figura do Servídeo ali Sim. para mim, que sou muito obrigado. Obrigado, Hugo. Pessoas, mais alguém, alguma pergunta? Por favor, aproveitem agora. Lembrando que a Sara vai estar com a gente no Brasil, em Mato Grosso do Sul, a partir do dia 18 de novembro, onde ela vai passar uma semaninha com a gente, do dia 18 ao 22 de novembro, em Campo Grande e Alcinópolis e mais algumas outras cidades, né, que fazem contexto da trilha rupestre. Então, um evento da Semana da Arte Rupestre vai ser dia 18 e 19 de novembro e depois a gente vai fazer uma expedição científica para que vários pesquisadores, não só a Sara, mas outros colegas também vão, 18 e 19 de novembro. E outros colegas também, Rafael Soares, do Uruguai, Maria Silva, do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, Juliano Campos, da Unesc, em Santa Catarina. Nós estaremos todos juntos num evento que é a Semana da Arte Rupestre, né, que vai ter esses dois momentos, um momento acadêmico, de discussão acadêmica, e outro momento
com a expedição científica, né? Convido a todos que puderem comparecer, assistir, prestigiar. Eu acho que vai ser um momento único, né? Da gente fazer uma expedição tão diversa, diversificada, para analisar esses sítios arqueológicos em Alcinópolis e região norte do Mato Grosso do Sul. Mais alguma pergunta, pessoal? Chat ali, mais alguma coisa? Não esquecer, André, já que Hum. estamos a falar que na última aula eu pedi que a próxima aula, que seria no dia 11 de setembro, passe então para o dia 12, mesma 12 de hora dezembro. de setembro. Sim, 12 de setembro. isso. Era para ser dia 11, mas eu nesse dia temos a avaliação do nosso centro de investigação, que é impossível Sim, do faltar. Sigel. Mesma hora, mas eu proponho dia 12, ok? Certo. Aula dia 12 de setembro. Exato. Igualzinho, Beleza. só um dia depois. Tá bem. Gente, se ninguém tem mais perguntas, se ninguém tem mais colocações, agradeço novamente a Sara, ao Hugo, que está aí nos assessorando. Muito obrigado. E nos vemos novamente em breve, né? Obrigada eu. Qualquer coisa, tenho o meu e-mail. Força, Um comunica. abraço. Bom verão aí para vocês. Obrigada a todos. Obrigado.